Olá, muito boa tarde para você. Vamos chegando, que o Entre Família está aqui na sua grade, na tarde da sua TV Novo Tempo. Já já um tema fantástico. Obrigado, estamos aqui por você e fazemos esse programa com você. E é o que aqui do meu lado é ela, né? Ela que todas as tardes aí traz esse brilho especial. Suzane está conosco aqui. Só está faltando meu óculos porque é muito brilho saindo dessa pessoa. Gente, eu adorei ser recebida com toda essa purpurina. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Sem coxinha. Por favor, coxinha, né? Já né? deu esse negócio de coxinha. Boa tarde pra você de casa. É isso, hoje é sexta-feira, o último dia da semana. E se você é ser humano normal como a gente, eu imagino que já tá assim gastando o restinho das suas energias. Mas eu não sei o que, né, Cris? A gente tava comentando. Quando começa o Entre Família, vira uma chavinha aqui, a adrenalina sobe no coração. Tem brincadeira, não. Você tá aqui assim, ó. Aí toca aquela música. Aí vai, né? Tem a missão de estar com você e trazer um tema fantástico aqui. Bora lá, que é sexta-feira, já vem o sábado pra gente descansar. Só que não também, né? Às vezes você tem que usar o sábado para ajudar o próximo. Missão, né? E aí amanhã você tem uma missão. Amanhã é o dia inteiro. Um abraço, pessoal aí de São Paulo. Amanhã, se estiver chovendo, não vou resistir. Vila Formosa, um abraço. Estaremos aí pela manhã à tarde com um evento jovem. Vai ser bacana. Turma de São Paulo. E amanhã, ó, bora lá. Então é isso, minha amiga, você aí de casa, renove as suas forças, eu imagino que você esteja na correria, como o Cris sempre fala que consegue sentir o cheirinho do bolo que vocês estão fazendo aí. Eu confesso que se um dia vocês quiserem mandar esse bolinho que o Cris tanto fala, a gente recebe aqui, tá? Olha, verdade. Pra comer na sexta-feira, levar um pãozinho pra casa no Vamos fazer um sacrifício de poder levar e tal. A gente quase abriu um coração da necessidade aqui. Você que mora em Jacareí, São José. Brincadeira. Chega mais, brincadeiras à parte. Brincadeira, mas a gente aceita sim. Não, sabe por que é? Quando a gente tem uma intimidade de falar em família, a gente trata de todos os assuntos. Inclusive o tema de hoje, que a gente falou inclusive no finalzinho do programa de ontem, eu achei muito interessante, é o casamento depois da aposentadoria. Quem é que conversa sobre isso? Aqui no Entre Família a gente vai bater um papo. Aqui é conversa sobre tudo, minha gente. Tudo. Eu fico imaginando a pessoa de manhã, vai pro trabalho, à tarde também, aquele vucu-vucu e tal, de noite, só aquele cheirinho. E aí, qual é que é? Troca uma ideia, briga um pouquinho, faz as pazes, dorme. Né? Isso. Aí acontece o seguinte, a pessoa não se prepara para esse momento que um dia, toda essa parte do dia, se tudo der certo e graças a Deus dê na sua vida que você se aposente, chega lá a pessoa assim, peraí. O tempo todo? Não, ela tá aqui, eu não consigo ler, quando eu liquidificador, aí o homem vai lá, a mulher vai, vou ter um soninho, batendo no martelo porque ele não quer parar, vai arrumar a casa. Mas eu tô colocando algumas situações hipotéticas, Suzane, mas assim, existem outras, né? Variantes aí. E sabe que eu tô ansiosa para discutir sobre isso? Porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Pois é. Nunca tinha pensado nessa questão de discutir esse assunto. A gente já discutiu, inclusive, né, em outros programas que eu participei, sobre se preparar mentalmente para essa fase, não sei o que e tal. Mas no casamento também a gente precisa dar uma pensada, fazer um planejamento, porque, né, as coisas vão mudar drasticamente até lá. Não tem mais filho, entendeu? São só vocês dois, cara a cara, vão ter que... Não, a pandemia foi um ensaio, né? A pandemia, para quem teve home office os dois juntos em casa, viu como é que é. A senhora teve que virar professora, o marido dentro de casa, o cachorro se sentiu mal. O cachorro assim, eu fico detalhe sozinho, tava roendo um chinelo, daqui a pouco tá todo mundo aqui dentro. Ser humano não é fácil, mas a gente tá aqui para não desistir, porque é o canal da esperança, Suzane. É isso aí. Bora a gente lá. tem que fazer um brevíssimo intervalo. Na volta, a gente vem com tudo, porque a nossa especialista já tá ali, ó, preparadíssima, afiadíssima para responder, inclusive, as suas perguntas. Então, fica aí, se você está arrumando alguma coisa em casa, se preparando para o sábado, liga bem alto o som dessa TV para você escutar tudo. A gente volta já já. Entre Família já está de volta, o intervalo foi rápido, né? Pois é, você vê que a gente já foi, já voltou, porque a gente vai vir com tudo com esse assunto e a gente quer a sua participação aqui. A vida é assim. A gente está fazendo esse programa agora, é tão rápido que daqui a pouco a gente está aposentando. Só que essa vida aqui é um sopro, meu querido. Pelo amor de Deus, Cris, tem como você não lembrar isso? Mas eu tô vendo, cada dia eu vou no espelho e tem um cabelinho mais branco. Não tô preparada para ver meu filho ir embora. Você já notou que tudo tem a ver com o Otto. Ela aqui, ela pensa no marido, ela pensa lógico. Tudo tem a ver com o Otto, tem uma ligação muito grande. Essa sogra aqui a gente vai ter que colocar na terapia. Claro, eu gestei 9 meses essa criança, eu pari essa criança. É o seguinte, minha gente, mas o assunto hoje não é... Não, o assunto não é mãe, mas o quê? Hoje tem canal da mãe, tá? Tem canal da mãe. Então tem conexão, pronto. Tem assunto de filho aqui hoje. Bora lá. Nossa, hoje o negócio vai render, porque a gente vai estar com a Leiliane, que é psicóloga fenomenal. E o tema? Arretada. Régua do adulto versus régua da criança. Quer saber? Continue aí. Régua do adulto da criança. Gente, tá imperdível. Eu não sei, no tema eu não peguei. Você vai adorar. Vou ver aqui de carteirinha. Mas é o seguinte, a gente quer a sua participação no tema de hoje, Bora que lá. é sobre casamento após a aposentadoria, né? Depois da aposentadoria.
aposentadoria. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, se você já pensou, já se planejou, se você tem uma preocupação XYZ, manda aqui pra gente no WhatsApp 12983150249. Repita. 12983150249, igual o rádio, lembra? Repita. 8 e 5. Repita. Não, então repete o telefone com essa voz. Com essa voz, agora, como se fosse rádio. Isso. Estamos aqui na Rádio Novo Tempo para você. Vamos repetir. 12983150249. Ai, que voz linda. Bora. Vamos lá. Vamos receber com muita alegria e com muito louvor a Selene Silva. Ela é psicóloga e terapeuta de casais. Ela é psicóloga clínica, especialista em neurociência pela Universidade Mackenzie e atua também como terapeuta de casais. Tem bastante experiência para falar sobre esse assunto. Selene, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Cris, por onde que a gente começa? O que você Eu queria fazer o seguinte, falar o seguinte, sabendo? eu queria invadir um pouquinho o consultório da nossa psicóloga e saber o que mais rola lá, porque de fora aqui, a Suzane trouxe uma... Olha, eu nunca pensei nisso, tipo... Eu nunca pensei nisso, é tão comum, é um volume tão grande, que quando chega a pessoa não se prepara para isso. E dentro do relacionamento, a gente não fala, tipo assim, um exemplo, nós temos, às vezes, as pessoas não têm essa noção de finitude, de que a gente um dia vai morrer, de que não é praga, nem é nada, é uma realidade que você de casa está aí. Então a gente não Acho que a gente não gosta de pensar, não fala né, desses Cris? assuntos, mas você vai ter que passar, porque se tudo der certo, você vai envelhecer, você não morreu durante o período. Então, você chegou, você aposentou. E esse momento tem que ser um momento gostoso. Só que o desconhecido, que a gente fala na psicologia, o estranhamento, quando você tem de cultura, é um choque. A pessoa, meu Deus, eu perdi minha função, eu não presto para nada, eu estou aqui dentro de casa, não tenho um hobby, não me achei como esposo, eu perdi a minha identidade. E eu queria agora saber como as pessoas chegam nessa fase e o que mais se fala lá. Se é mais ou menos o que a gente está conversando São aqui, as nossas Selene. angústias aqui, Selene. É mais ou menos assim, quem que eu sou, onde que eu tô, por onde que eu vou, né? Boa! Porque a gente vai vivendo, vai atropelando, vai fazendo tudo que tem que fazer e aí, de repente, a gente se vê com 60, 80 e a vida passou e você fala, nossa, mas e o que ficou? Né? E agora, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Como é que eu vou me comportar? Porque quando você se vê sozinho, com a sua esposa ou com seu marido dentro de casa, você olha um para a cara do outro e fala assim, e a nossa utilidade qual é agora mesmo? Né? E aí a gente começa a repensar a nossa vida, a relação e aquela coisa da presença, que às vezes tem casais que não têm tanta presença na vida do outro e aí tem que repensar isso, recomeçar, reconstruir, pensar nos filhos que foram embora, pensar nos netos que chegaram e aí tomar a convivência de uma maneira mais própria, mais intensa, né? Agora, olha que curioso, gente, assim, a gente que está um pouco distante, não tão distante mais, que os anos estão passando muito rápido, é uma sensação de que é essa fase gostosa que o Cris falou. Então, eu não tenho preocupação de horário para acordar, com trabalho, sair correndo, fazendo as coisas. Então, a visão que eu tenho hoje, Selene, ela é uma visão muito otimista, né? Então a gente vai estar bem de boa, então não vai brigar, né, pelas coisas, porque não tem horário disso, não tem horário daquilo, né? Vamos ter o nosso próprio horário, sem muitas preocupações. Penso que até lá alguma coisa rendendo num tipo de investimento. Então me parece que todos aqueles problemas que talvez no dia a dia a gente tenha um certo enfrentamento em casa, não hão de existir, inclusive nem criar filho, né? E se vierem os netos, é só curtir, que a gente não tem obrigação nenhuma de educar neto, né? Mas não é bem assim, né? Eu queria que você pontuasse algumas coisas que talvez eu, assim, tão otimista, não esteja ciente do que pode acontecer e que eu posso me antecipar, né? Então, o otimismo, ele é importante. Porque, afinal de contas, a gente está vindo de uma vida, né? Mais ou menos como um período de carreira profissional, porque você já viu tantas coisas, já sabe de tantas coisas. E quando a gente tem que lidar com o novo, com a situação que tá sendo diferente no nosso viver, a gente precisa ser otimista, porque o desconhecido, ele nem sempre precisa ser tão ruim, ou normalmente ele não é tão bom, mas ao mesmo tempo ele pode ser tudo aquilo que a gente precisa, né? Então, quando a gente pensa na vida a dois, no final dela,
Não vamos falar assim, né, gente? Né? No final dela, não. Vamos recomeçar uma vida, vamos fazer um novo, vamos transformar isso e vamos pensar naquilo que não deu certo que a gente pode arrumar, naquilo que a gente já viveu que foi ok e que a gente pode dar continuidade, naquilo que é novo e que você pode transformar e moldar conforme aquilo que você é, conforme aquilo que você acredita e lidando aos poucos com o que é cada um, porque a gente vai sendo transformado. Nascer já implica em mudança. Então, a gente lida com mudança a vida inteira, né? A gente só não percebe. Só que quando a gente precisa entrar em contato com ela, ela acaba sendo um pouco mais assustadora, porque a gente olha para ela e fala assim, bom, e agora? O que eu faço? Quando, na verdade, a gente já viveu no automático a vida inteira, sempre mudando, sempre modificando, sempre se adequando aí a questões muito particulares na vida dois, no casamento, na família como um todo e nessa sequência de coisas que vão acontecendo aí. Agora, Selene, um exemplo. Depende muito de como eu regi a minha caminhada. Boa. Um exemplo, né? Sim. Eu estava até gravando um audiobook, um escritor lá da Califórnia, e ele... Esse ano até vai sair aqui no Brasil, muito bacana o livro dele. E ele era um cara teremos voz de Cris Magalhães legal, por aí. Bacana. E só que foi um presente pela leitura dele, que ele falou o seguinte, ele focou tanto na carreira que no meio do caminho ele perdeu família. E ele falando justamente que a gente fala, no andar da carruagem algumas coisas vão se acomodando, as melancias, mas nem sempre, se você não focar em algumas coisas, aí eu vou te trazer um cenário, porque a gente pode ter inúmeros cenários para chegar na aposentadoria. Mas vamos trazer aquela pessoa que focou demais, pagou um preço de não estar presente, talvez, na educação dos filhos, teve que ferir algumas pessoas para poder subir na carreira, então o ciclo de amizade, e às vezes quanto mais alto, mais solitário algumas profissões, né? Então, naquele momento, ele não se fez amigo, ele não se fez pai, não se fez bom esposo ou esposa. Quando lhe tiram, porque às vezes essas pessoas são tiradas do cargo, porque tipo assim, é a única coisa que sobrevive, ela não tem uma identidade nas outras funções para poder aproveitar isso, porque está distante dos familiares, o casamento mesmo às vezes é uma fachada porque é mais um negócio, porque teria que repartir se separasse o contexto. Então, aquela pessoa que só se enxerga ela mesma num trabalho, por exemplo, quando ela sai disso, ela não sabe nem quem ela é mesmo, né? Ela vai ter uma confusão de papéis. Né? Porque se ela só fez aquilo a vida inteira e ela só se descobre naquilo, quando ela entra para ocupar um novo lugar, ela acaba se tornando uma pessoa confusa. E aí é onde vem a complicação, porque num casamento a gente sempre tem os papéis muito bem definidos, ou pelo menos deveria ser assim. E quando você sai disso, ou você nunca esteve nesse lugar, você precisa estar fazendo uma sopinha ali de coisas, organizando a sua percepção, se estruturando, se reorganizando. É uma reforma, né? Porque se você era profissional, era pai de família, aquela coisa toda, só que você não se via pai de família, e aí, como o Cris falou, passou a vida inteira sendo profissional, perdeu muitas coisas ao longo do caminho, e de repente ele se vê sem aquilo, e ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como ele vai fazer uma coisa que ele nunca foi? Então, precisa de alguém que ajude, precisa de alguém que esteja junto, precisa de alguém para orientar qual é esse caminho, né? E aí, essa coisa de aceitar a ajuda, de receber esse carinho, de reconhecer que precisa de ajuda, de estar ali, faz toda a diferença nesse contexto. Mas, Selene, você acha que a gente tem um estereótipo, né? E é um estereótipo, então, enfim, já estou errada só de dizer aqui, que talvez nessa fase, né, da aposentadoria, a gente já está numa fase tão mais madura e talvez mais estruturadinha, que mudar é uma coisa às vezes complicada, né? Então a gente parte da ideia de que talvez quando a pessoa chega numa certa idade, ela já está mais crica, assim, né? No sentido de... Menos flexibilidade. Menos flexível. Então assim, eu faço desse jeito, tem que ser desse jeito, né? O outro faz assim, assim, assado, tem que ser assim, assado. Mas você acha que é possível ainda mudar alguma coisa, ajustar ali nessa fase da vida? É possível, mas é um tanto mais complicado, né? De qualquer forma, a maturidade e a experiência, elas ajudam em muita coisa. Entretanto, se você foi uma pessoa de muita resistência no passado, esse futuro também vai ser um pouco mais resistente, né? E aí vai do quê? Vai de você
ter outras pessoas em volta para que haja uma conversa, haja uma estrutura. Não vai mudar 100%, mas a pessoa consegue se adaptar. O ser humano é adaptável, né? Ainda que mais velho, ainda que mais experiente, ele consegue dar uma contornada em algumas questões, porque se você quer sobreviver, você precisa estar adaptado, né? Então, ou você sai daquele lugar, ou você se adapta e se adequa para vivenciar aquele momento, né? E aí a gente entra de novo. Parceria, né? A troca, o respeito, ouvir o outro, estar junto e conversar. Aliás, uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes, comunicação. Um casamento que tem comunicação e respeito e aonde a gente começa a trabalhar as trocas, a tendência é sempre ser melhor. Que coisa boa. Não, eu digo para você com propriedade. Meu pai, depois que aposentou, teve mais tempo. Lá na minha família, a gente não falava assim, eu te amo, né? E aí eu fui conduzindo isso com os meus irmãos, ele prestou atenção, porque ele continuou trabalhando. Estava mais atento a... E aí foi um presente ganhar o pai. Hoje também eu estou um pouco distante, mas ele se aproximou muito de uma irmã, então ele visita a minha irmã todo dia, manda abraço para os filhos, teve que entrar no WhatsApp para aprender a falar comigo. Então ele, depois da aposentadoria, fez uma soma e inclusive me trouxe alguns conselhos que eu levo na mochila da vida, tipo, filho, olha, vai por esse caminho com o papai aqui, assim. Então... quando você passou isso, olha, podia ter aproveitado mais isso. Então, um beijo para o papai. Agora é o seguinte, Suzane, agora imagina ficar casado 20 anos. Agora imagina 30, imagina 40. Vamos colocar alguém que vivencie e tem a perspectiva, né, do que o pessoal fala que é a melhor fase da vida, desse olhar, e como manter um casamento 40 anos, depois que aposenta, como é que virou essa chave? Vamos trazer um casal especial que eu e a Suzane tivemos o prazer de receber aqui algumas semanas, eles visitaram aqui a Novo Tempo, a gente até tirou uma foto juntos, um casal simpático, que não aparenta a idade que tem, leva um sorriso, eu quero saber esse segredo para levar para casa. Vamos receber aqui a Neuza Reis Bezerra, aposentada também, o Jair Reis Bezerra, esse casal aí, o Jair e a Neuza. Olha o sorriso desses dois. Hã? Propaganda de creme dental, hein? Olha só, eu também vou entrar aqui, deixa eu ver se eu tô com um sorriso. Não, tem que melhorar, esse casal tá demais. Jair e Neuzinha, boa tarde, queridos, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde, Suzane, amigos. Prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Vamos fazer um trio, já vai ter o sorriso da Suzane aqui, vocês vão ver que ela tem um sorriso bonito também. Ela vai fazer pergunta porque a gente quer saber. Me diz uma coisa, como é que foi ao longo do dia, a rotina deles, ao longo da vida, perdão, essa rotina de trabalho, foi uma rotina intensa, vocês foram já planejando há alguns anos, cada uma, vocês se aposentaram, pelo que eu vi, em períodos diferentes, né? Então, um já teve um case do que é descansar, foi chamando o outro. Como é que foi esse período para vocês? Vocês se prepararam para essa data? Foi uma comemoração ou foi um momento de reflexão, um misto de emoções? E conta pra gente do relacionamento e o casamento nessas etapas. Olha, eu falo por mim, né? Não sei se a Neuza pensou muito nisso e acabou só pensando mesmo, mas eu me preparei para a vida desde o primeiro dia que casei. Aliás, um pouquinho antes. Um tempo ela disse assim, ó, eu estou namorando porque eu quero casar. Falei, é isso mesmo que eu estou buscando. Então, desde esse momento para cá, eu penso viver a dois todo dia. Eu decido viver a dois todo dia. E, claro, tem uma mudança, um pouco mais de trabalho, menos intensidade no trabalho, algumas viagens, algumas ausências, coisa parecida, mas nada que tirasse aquele desejo de permanecer casado. E agora que estamos vivendo mais tempo juntos, para mim mudou muito pouco a coisa no sentido de trazer algum transtorno, alguma dificuldade ou coisa parecida. Eu tenho levado de boa, porque eu sempre penso, hoje eu quero permanecer casado. E vocês são realmente muito sensacionais, né? Como o Cris disse, Jair, a gente teve a oportunidade de conhecer vocês aqui. A gente até tirou uma fotinho juntos, foi muito legal. Mas eu quero saber assim, ó, a Neuza pode até responder, se vocês enjoam um da cara do outro, ou se vocês têm estratégias para não enjoar um da cara do outro, ou não. Ou então a gente está se amando, ficar o tempo todo coladinho, juntinho, e não se separa nunca. Olha, falar que é fácil, não é, né? Mas é como o amor, você tem que ter ação e trabalhar para isso. Então, cada dia o seu momento. Então, se vocês
pensa em viver junto para sempre, vivam cada dia, façam projetos e tente acompanhar esses projetos, né, que são os filhos, a casa, e nunca viver separado um do outro, fazer as coisas juntos. E se respeitar mutuamente, porque o respeito é que manda tudo, né? Deus em primeiro lugar, porque Deus vai acompanhar a gente sempre, e a gente vai vivendo as etapas novas que vão aparecendo e se adaptando, porque é a vida. Uma hora você tem filho, outra hora você está casando, outra hora o filho está casando, outra hora vem netos. Então, você vai se adaptando, sem você interagir na vida dos outros demais, não trazer essa carga para você, que agora você está aposentado, entendeu? E você também tem a sua participação, você tem a sua vida, então você acomoda tudo. E Deus é que dá a razão da gente viver, a esperança que a gente tem, né? Então, se a gente não viver bem aqui, como que nós vamos viver no mesmo céu? Ei, não Neuza, tem como, né? olha, experiência Então... falando, hein? Experiência falando, gostei. Você tem que fazer um cursinho aqui para ir para o céu de mão dada, né? Pode ir de beiço, não pode subir nas nuvens de beiço virado, vamos falar sério. Agora é o seguinte, a rotina, tá? Depois que aposentou, saiu ali amanhã à tarde e o trabalho. Como é que é a rotina de vocês? Ó, a Suzane falou, vocês ficam em casa, olha, a gente visita os netos, tem alguma atividade física, tem algum hobby que vocês tiveram que incrementar para justamente ficar mais leve, né? Olha, tenho mais tempo para caminhar, agora eu tenho um curso de culinária, vão viajar, agora não precisa viajar só no sábado e domingo, pode viajar na quarta. Ai, que então, delícia! Como é que é a rotina agora de quem está aposentado para aproveitar essa época agora? Tudo vem, Cris, da vida, né? Então, vocês são novos, tem que pensar como vocês querem estar lá, para vocês poderem usufruir financeiramente, né? As amizades que você carrega, que agora é o momento que você está só em casa, então tudo isso inclui. Então, nós aqui, o Jair arrumou uma atividadezinha para fazer, pequena. Nós somos voluntários no programa do IDGO, e isso movimenta. Nós fazemos outras coisas, ajudando outras pessoas também. E aqui no dia a dia de casa, a gente vai se virando nós dois. Almoçamos aqui, tentamos fazer caminhadas, fazer exercícios, e vamos cuidando de nós. O Jair acho que levantou o dedinho, né, Jair? Pode falar. Isso é experiência. Esse dedinho é experiência, Jair. Peguei a manha. Eu só vou fazer aqui, ó. Olha o que ele fez. Valeu. Rapaz, isso aí é 40 anos de casado. Dedinho, ó. É que é muita coisa para falar em pouco tempo. Não, mas o Jair é experiente. Gostei, vou fazer em casa. Pode falar, gente. Jair. Eu não tenho nada rígido. Se precisar levantar cedinho, eu levanto. Se eu posso ficar um pouquinho mais tarde, eu fico, embora nem sempre eu queira, ou precise, ou necessite para o corpo, porque a gente agora aposentado não precisa dormir meia-noite, não precisa ficar correndo até 11 horas, fazendo coisas e tudo para preencher o tempo e dar conta da atividade do dia seguinte, né? Então, para mim, a aposentadoria me trouxe um benefício, trouxe uma... Que linda a foto de vocês! Desculpa, Jair. Isso é 40 anos atrás, viu? Que gracinha! Pode continuar falando. Isso é no IDGO, fazendo missão. Isso é muito bom, né? Dá uma dinâmica na vida, essa experiência de... nossa foto! Que delícia! Jair, eu te cortei, né? Diferente de você tão educado. Pode continuar falando. Não, eu só queria dizer sobre um dom que a gente tem, que é a liberdade, e que na aposentadoria você pode fazer isso, um uso disso de forma esplêndida. Para mim, não tem preço a liberdade que a aposentadoria te dá. Você pode ir a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer lugar. Você não precisa dar satisfação. Eu e ela conversamos, decidimos e pronto. É isso aí, gente. É isso aí. Você de casa sentiu, né, a vibe desse casal maravilhoso que leva de uma forma muito leve. Eu vou até encostar aqui. Não vai dar. O que eu queria que o Cris viesse dar tchau, porque a gente tem os enquadramentos. Isso, a gente vai dar tchau, agradecer. Aê! Agradecer a participação de vocês, e que bom que vocês levam a vida assim leve, ajudando outras pessoas. Obrigada pela participação de vocês aqui. Nós agradecemos essa oportunidade, foi muito bom, viu? Deus abençoe vocês aí nas atividades, e quando chegar nessa idade, não se acanhe, você continua tendo muito valor.
É isso aí. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Viu, Cris? Você vai chegar Gostei. primeiro que eu, aí você já vai pegando lá as manhas e depois me falando. Tá bom. Posso falar? Pode. Quer chamar o A intervalo? gente vai pro intervalo e volta já já. Canal da Mãe na volta. Entre Família está de volta e agora com o Canal da Mãe eu recebo ela, Patrícia Piper, jornalista, mãe e diretora deste programa. Tenho propriedade para falar, né? Mãe Todas. de 2. Não, hoje eu vou ficar quietinha. E de- Qual que é o assunto hoje, Suza? Gente, hoje vamos falar sobre a régua do adulto versus a régua da criança, que é bem menor. É um assunto super interessante. Nós temos uma psicóloga sensacional que vai conversar com a gente, mas antes, a gente pegou esse canal, né, para oferecer para as mães e tem participação delas também chegando. Mas antes, roda a vinheta. Gente, eu Tô de adoro olho em essa você, vinheta. hein, Bruno e Thiago, meus pequenos. Em que momento a mãe ou o pai perde a paciência com os filhos, né? Que momento, Suza? quer O contar dia o seu? inteiro, 24 horas. Abriu o olho e já perdi a paciência. Mas a gente está terapeutizando, como diz o pastor Batistotti, e a gente vai num processo de melhora. Mas em que momento você aí de casa perde a paciência com seu filho? Foi isso que a gente perguntou no nosso canal, no WhatsApp, e temos algumas participações aqui. Vamos colocar na tela para a gente ver? Coloca aí. É a Cleusa Aparecida de Bauru, São Paulo. Olha só o que ela conta. Eu ficava muito brava quando chegava do serviço e minha filha não tinha feito absolutamente nada e a casa estava desarrumada. Eu perdi a paciência e brigava com ela, mas hoje me arrependo, porque ela só tinha 12 anos na época. Graças a Deus, ela agora é casada e cuida muito bem da casa dela. Graças a Deus, né? Você Mas viu é esse interessante a engraçado? gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente quer que uma criança haja como um adulto, né, Suza? E vale a pena pensar que a gente está perdendo a paciência, mas determinadas coisas não é para a idade daquela criança, né? Por isso esse tema de hoje vai ser fenomenal, viu? Régua do adulto versus a régua da criança. Pode colocar a próxima participação que a Paty vai ler aqui? Pode colocar. A Eva Maria Oliveira. Sou mãe de 5 filhos, meu Deus! Sendo que 4 são meninas, coitado desse pai, e um menino mora comigo só a mais nova, que agora tem 17 anos. Uma situação que me deixa sem paciência é quando uma delas fala que eu tenho preferência só com uma, sendo que eu já falei que não tenho preferência e simplesmente eu vejo a diferença entre elas. Isso aí é muito legal de comentar, né, Suza? Porque como eu tenho 2, hoje eu consigo entender como era minha mãe. Pensa, minha mãe tinha 3, né? E, na verdade, é a época que você está vivendo. Às vezes tem a ver com a afinidade, com uma criança, com outra. Lá em casa, o mais velho acha que o mais novo tem mais atenção sempre, né? Mas são fases, né? Pensa, a gente está numa fase que tem um que precisa de mais cuidado e o outro que já se vira sozinho. Só que aquele outro ainda é criança, né? É que o seu mais velho tem 9, 10 e o menor tem 4, né? É. Ainda é um... Ainda é criança e eu não posso pós-bebê, exigir que ele seja um adulto, né? Então, uma acaba estando linkada com a outra, né? eu tenho só um de 3 anos e, assim, Mas tem irmã? Eu tenho irmã, então eu fazia isso, entendeu? Eu falava, a senhora sempre, pra Cris, né, que é minha irmã, pra ela a senhora releva, né? Olha só aqui esses arranhões que ela me deu, a senhora tá vendo só ela chorando, mas você não sabe o que aconteceu aqui. Então, e minha mãe brava, porque, tipo... que ela ama as duas igual e tal, dizem ela, né? Mas deve ser mesmo. Vamos para mais uma interação. Mãe, beijos. Ela sempre assiste o Entre Família. Sei que a senhora nos ama igual. Malu Perim, de São Miguel do Arcanjo, São Paulo, está dizendo o seguinte. Perco muita paciência quando eu peço para ele fazer os deveres de casa. Como arrumar o quarto, tratar do passarinho, dormir cedo. Quero sempre as coisas na hora que peço, mas meu filho sempre fala, agora não posso, já vou, ou então, espere um pouco.
E o esperar dele leva, às vezes, o dia todo. E quando faz algo, joga na minha cara que fez e diz que se sente um escravo. Eu imagino que quando ele fala isso... Nossa, que dramático, né? Quando ele fala que se sente um escravo, a Malu deve ir à loucura. Porque, Ai, como coitada assim, né? dessa Que ele mãe, né? A gente tem que um pedir. quarto, dormir cedo, colocar É comida pro que tem passarinho. uma fase, né? Tipo, eu tô começando a viver essa fase, que a gente não pode pedir nada, porque tudo é assim, tô indo, já vou. Eu falo, para com esse ando aí, que eu não tô aguentando mais ouvir dessa maneira, não. Tem que fazer. Você quer o sim ou você quer o não? Tipo, vamos nos contratos, né? O Cris sempre fala que a gente tem que ter estabelecer alguns contratos. Esses dias eu fui no shopping sozinha com os dois e aí eles começam a pular, a correr, né? Eu falei assim, ó, baixei, fiz tudo que a gente aprende, né? Baixei e falei assim, ó, é o seguinte, a única regra é a gente tem que estar sempre os três juntos, combinado? Aí o Tiaguinho de 4 anos lá na frente, filho, qual é a regra? Ai, tá bom, mamãe. E vamos que vamos, né? Porque essa é a vida aí de mãe, né? Essa é a vida de mãe. E obrigada a você que participou. Tivemos outras interações, o tempinho aqui é curto, mas obrigada. Esse canal também é seu. Vou convidar a Paty pra gente chegar ali no nosso cenário, que eu particularmente adoro. O Israel, com muito amor e carinho, se empenhou em fazer. E atenção aqui, cinegrafista, foco total nessa régua aqui, o Israel e o William, né, gente? Sempre Você é a garota propaganda da régua. Exatamente, foca na régua. A gente fez essa ilustração aqui com a nossa equipe de dinâmica. Obrigada, Yasmin, beijos. A régua do adulto, você tá vendo aí? É bem grande, né? E aí tem a régua da criança, que é menor. E aí o pessoal de casa deve estar pensando, mas que régua, do que vocês estão falando, meninas? É assim, Paty, por exemplo, se o filho às vezes reclama da gente, vem chorando que quebrou um brinquedo, a gente, por favor, um brinquedinho, né? Mas aí quando é algo nosso que quebra, a gente fica desesperado, fica triste. Esses dias eu fui limpar um pedaço da minha geladeira nova e eu arranhei. Aí eu falei, ai, minha geladeira. Mas às vezes... Então, Toda isso. Toda vez eu olho, a geladeira tá riscada e a culpa foi minha, né? É frustrante, realmente é muito frustrante. Mas quem que a gente vai chamar para poder dar luz melhor a esse tema que eu achei fenomenal? A gente recebe hoje ela... A Leiliane Rocha! Esperei muito por esse dia. A gente que acompanha ela falando sobre educação positiva, sobre essa forma de criar, que a gente, no meu caso, eu não vim dessa escola, né, Leiliane? Então, quando a gente bate o olho lá e fala, nossa, situações de abuso infantil. Então, ela tem um canal aberto para mães de primeira viagem ou mães de transição de geração. Será que a gente pode chamar assim? Boa tarde, Leiliane. Tudo bem? Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos que nos assistem. Tudo bem? Uma maravilha estar aqui com vocês. Também esperei muito por esse momento. Eu amo compartilhar conhecimento. Amo estar na Novo Tempo também. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre esse tema tão importante, né? Vamos sim, Leiliane. Olha, eu sou jornalista, mas eu tenho que tietar, né? Então, assim, já te sigo nas redes sociais, está sendo incrível ter você aqui. Explica pra gente esse tema, né? A gente ousou aqui dar o conceito, mas eu queria que você conceituasse. Inclusive, é um conteúdo que a gente trouxe a partir dos seus conteúdos, né? Pesquei lá, falei, vamos falar sobre isso. O que seria, então, essa régua do adulto e régua da criança? É exatamente a perspectiva que a gente tem sobre os acontecimentos, sobre os relacionamentos, a importância que nós damos aos objetos, às pessoas. À medida que nós vamos crescendo, a gente vai fazendo transições e a nossa percepção vai mudando em relação às pessoas e às coisas, né? Então, até no conteúdo que a gente colocou, onde vocês se inspiraram, a gente traz o exemplo de esse carrinho que quebra, até vocês colocaram agora, com um sapato nosso. E até teve um dia que eu arranhei sem querer a porta do carro, minha filha, ô mamãe, o que que tem? E eu, que perdi meu lápis favorito, né? tipo, o valor é só um pouquinho diferente, né? Claro! Você não. Então, assim, a gente tem que abrir, se atentar, né, abrir a mente para essas questões, porque muitas vezes a gente vai medir o nosso problema, o problema da criança com a nossa régua. Só que nós estamos em outro movimento psicológico, nós estamos em outra idade física, emocional, a nossa percepção de valor sobre as coisas é outra e tem que ser assim. Agora, nós como adultos temos que nos adaptar à régua da criança.
Como é que a criança percebe esse relacionamento? Qual é o valor disso para a minha criança? E até entre nós adultos, nossas réguas têm tamanhos diferentes. Isso é verdade. Porque a importância de uma blusa, para mim, pode ser muito maior do que, às vezes, um sapato seu que é muito mais caro, porque as coisas têm valor monetário e têm valor emocional. E o valor emocional e monetário que a gente dá para as coisas é totalmente diferente que a criança dá. Se é diferente entre nós adultos, imagina entre nós é criança. E aí, quando a gente não tem essa percepção clara, essa compreensão sobre essas réguas, que eu denominei assim, nessas réguas, a gente acaba sendo injusto. A gente acaba entrando num ciclo de impaciência, de achar um absurdo a criança dizer aquilo sobre um objeto ou sobre uma pessoa. Qual é o valor? Qual o sentido daquilo para a criança? E aí, sua criança vem com um problema, muitas vezes a gente desmerece. Ai, mamãe, estou muito preocupada porque a minha amiga não falou comigo hoje. E, minha filha, pelo amor de Deus, eu estou com um boleto de 3 mil reais ali atrasado, minha cabeça está quente, aqui sem falar com sua amiga. Amanhã ela fala com você. Paciência para ficar ouvindo. Amigas, minha filha. Só tem essa, Gente, eu achei demais esse assunto, porque isso ajuda a gente, assim, dar um toque na cabeça, assim, sabe? Da gente entender e, tipo, pera, né? Vamos olhar com maior atenção aqui para essa criança. Mas como é que a gente age, né? Então, a gente pegou algumas dessas situações e a gente vai colocando na tela. E é assim, além da gente identificar, então, vamos dizer que agora a gente está trazendo para o consciente, sabemos que a nossa régua é diferente. Como é que a gente age, assim, na hora que a gente está na correria? Era só um bonequinho que eu queria pegar, mamãe. Não, vamos embora que a gente está com um tempo apertado. É mais importante a gente chegar na hora na escola do que deixar esse bonequinho para trás. Então, assim, são algumas situações como essas e outras que a gente já falou aqui. E a gente vai colocar na tela e vamos entendendo e aprendendo como que a gente deve agir, Leiliane. Perdi meu brinquedo favorito, tá aí. Que valor, Liliane, isso tem para a criança? Qual é a dimensão para a gente que é adulto e que a gente pensa, poxa, né, era só um brinquedo, tem tantos outros. Que dimensão tem para a criança isso? Primeiro ponto, para a criança, brincadeira é coisa séria. A própria psicologia aponta, vários estudos, mais de 100 anos até hoje, apontam que o brincar é para a criança, assim como o trabalhar é para o adulto. A brincadeira é o trabalho da criança. Imagina você perder um objeto muito importante do seu trabalho. Seu computador queimar, a câmera do programa aí queimar e não tiver outra câmera. Como você ficaria? Como você se sentiria? Então, coloca a primeira coisa na mente, o brincar é o trabalho da criança. Muito legal. O nível de importância é o mesmo. Até doeu meu coração, Liliane, porque às vezes a gente acaba sendo tão injusta, né? Aí quando vem um especialista e fala, aí você, ai meu Deus, eu fui injusta. Mas isso é normal com todos nós. Eu leio cada dia e às vezes eu me deparo com um novo livro. Meu Deus, eu errei nisso com os meus filhos. Mas eu errei amando muito, eu errei por causa da ignorância. E o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Eu incompleto que há em mim, Jesus. E a gente vai se transformando, buscando conhecimento, como a Bíblia diz, né? Que precisamos buscar multidões de conselhos, porque ali está a sabedoria. E, nesse sentido, a gente fez essa comparação, tá claro isso em nossa mente, a gente tem esse conhecimento sobre a infância, vai ficar mais fácil para a gente aplacar a ira, a raiva, a impaciência, porque eu tenho uma compreensão da situação, eu não vou... Perdi meu brinquedo. É criança manhosa? O que é que tem? É só um brinquedinho? A nossa ignorância, a falta de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil é que coloca combustível na nossa impaciência, muitas vezes. Fora a correria do dia a dia, lógico. Sim. Mas quando eu compreendo em que lugar aquela criança está no seu desenvolvimento, eu vou agir de maneira diferente. Eu vou dizer, nossa, poderia ser o meu celular que caiu na água e eu faço live com ele. Meu celular é minha principal ferramenta de trabalho. Então, é a principal ferramenta do trabalho da minha criança, que é o brincar. Eu vou acolher. Muito legal esse olhar, o trabalho, demais. Né? A gente vai colocar mais 3 aqui, Liliane. A gente gostou dessa comparação que ela fez com uma coisa de adulto pra gente entender. Vamos lá, então, a próxima. Um amigo deixou de conversar comigo. E aí essa criança tá, assim, desolada. Qual seria a comparação nesse sentido? A mesma. Imagina, sua melhor amiga deixa de falar com você do nada e você não compreende.
Porque normalmente a criança não fala que minha amiguinha parou de falar comigo. A outra criança não fala porque muitas vezes, às vezes só para de falar. E a criança se sente solitária, ela se sente toda errada. Imagina a sua mesma amiga, a sua melhor amiga, parar de falar com você, ou uma colega sua, e te deixa no vácuo, e você fala, ela simplesmente não responde. Né? Então, é o que a criança também vai sentir. Então, eu sempre falo, uma regra, amores, uma regra básica é o seguinte: quando estiver em dúvida em como agir com uma criança em determinada situação, tira a criança e coloca um adulto nessa situação. Você vai ter um norte muito bom. Entendi. Entende? O que você faria se fosse um adulto? Você falava, que nada, você tem mais amigos. Não, porque cada pessoa tem o quê? Um valor para a criança e para o adulto. E uma pessoa não substitui outra. Nós somos insubstituíveis. Não, a gente não veio para substituir ninguém, a gente veio para ser a gente. Nessa relação, a gente tem que entender isso com os relacionamentos das nossas crianças. Então chega, nossa filho, ela parou de falar com você, foi? Por que você acha? Mamãe, não sei. Nossa, deve estar doendo em você. Como é que você está se sentindo? Olha, eu até lembro um dia, quando eu era pequena, e aí você vai procurar de verdade uma experiência similar que você passou com sua criança e vai contar sobre isso para ela. Então, mamãe, o papai aqui está imaginando como você está sentindo, porque eu me senti assim. Você vai colocar como você se sentiu e a criança vai sentir assim, poxa, eu estou conversando com alguém que já passou por isso. E a gente normalmente se joga mais quando a pessoa tem um olhar empático e já passou por aquela situação de alguma forma. Sim, eu acho que a gente ganha a confiança da criança. Eu acho que quando eles também têm isso, eles olham pra gente com tanta referência que eles pensam, poxa, aconteceu com a minha mãe, então tá tudo bem. Minha mãe é de verdade, né? Tipo assim, eu tô me sentindo aqui um lixo, mas aconteceu com a minha mãe, então tá tudo certo. E aí, tô ficando aqui, tô pensando, por que essa mulher não veio aqui ainda pra gente fazer um programa inteiro falando sobre Vou ter que ir lá em Anápolis pegar ela. Meninas. A agenda é difícil, né? Não, agora que passou a pandemia, todo mundo vacinado, a gente traz ela. Vamos fazer acontecer. A gente vai jogar mais uma interação, vamos tentar... Vamos colocar as duas, Vamos colocar as duas? Vamos colocar as duas, ó. Eu não quero ir porque estou com medo. E aí a gente tem a outra, todos os meus coleguinhas têm coisas melhores. Certo. Acho que a gente teve um problema tecnológico, mas já vai voltar, né? Como é que você lida? Eu não quero fazer porque eu estou com medo. O medo é uma coisa assim que a gente não... Cada um tem medo de uma coisa, né? Hoje a gente estava falando no camarim, né? Que a gente tem uma... A Yasmin, que trabalha com a gente, ela tem um medo, tipo, simples, assim, tem um pouco de medo de dormir no escuro. E aí a menina que mora com ela, né, falou assim, mas não tem medo de pegar uma estrada, de dirigir, né? Acabou de pegar a carteira, entra no carrinho dela e pega 2 horas de viagem. É individual. Então, é individual, é a mesma coisa que ela estava falando, né? Então, você perde um brinquedo, no caso do Bruninho, por exemplo, que tem, sei lá, quase 500 Hot Wheels, adora, ele sabe quando ele perdeu aquele Hot Wheels que era daquela maneira. Então, o valor, né? O valor, a importância, o lugar em que aquilo está. Tanto quando a gente fala do medo, quanto a gente fala de um brinquedo, quando a gente fala de um colega. E aí, a gente tem que aprender a medir essa, né? Vamos... Pega aí a régua. A garota para pegar na régua. De repente, alguém em Qual casa... Qual é o tamanho da sua régua, Suza? Cara, a minha deve ser essa, a sua deve ser essa. Estou brincando. Mas, mas a régua da Patrícia é alta. A minha é alta para tudo, né? Tô tentando, Patrícia, imagina se a sua régua já é alta como adulta. Olha, eu acho que a gente não vai conseguir ter continuidade, porque nosso tempo está apertado, a nossa diretora deve estar em desespero lá em cima. Não, produção, fala com a gente. Será que a gente vai perder a Leliane? Suza, tem que subir para dirigir, Suza, não vai ter como. Não acredito. Olha só, então vamos encerrar esse quadro aqui, agradecendo a Leliane, embora a gente tenha perdido a conexão com ela. Quero agradecer do fundo do coração. Realmente ela é uma pessoa fantástica. Estou colocando aqui as redes sociais dela para você seguir. Vale a pena super. Então tá aí, ó, Leliane Rocha, psicóloga. Ela fala muita coisa sobre abuso sexual infantil que você deve acessar esse conteúdo. Vamos chamar ela só para amarrar ao final? Vamos. Obrigada, diretora deixou. Então vamos voltar com a Leliane aqui. Vai, Leliane. De repente, se der tempo dela... Amarra o final aí que a tecnologia foi contra nós. Eu sumi. Então, gente, essa parte do medo, só o medo daria um programa.
Quando a criança fala que tem medo, mais uma vez a gente vai pensar nas réguas. Né? Às vezes a criança está com medo do escuro, a gente fala, nossa, que escuro, aí não tem bicho não sei o quê. Mas pensa em nossa infância, quando a gente tinha medo de escuro. Se a criança tem medo de ir no colo de alguém, ir na casa de alguém, tem alguma coisa aí por trás desse medo. Todo comportamento da criança é uma comunicação. Vamos colocar isso na nossa mente e no coração? Todo comportamento da criança é uma comunicação. A criança não vai se comportar para te manipular. A criança não tem o objetivo de chatear os pais. A criança tem angústias, a criança tem medos, tem tristezas, não sabe como expressar da melhor maneira ou da maneira que a gente acha que ela deveria expressar. Ela tem sua maneira própria por uma questão de maturidade. Então entenda todo o comportamento da criança como uma forma de te comunicar algo e faça a pergunta: o que meu filho quer me dizer com esse comportamento? Então quando grita, quando bate, ou quando xinga, quando diz, eu não gosto de você, eu prefiro meu pai do que você, todos esses comportamentos têm uma tradução de algo que a criança não consegue pôr para fora, é isso? Exatamente. A última coisa que a criança quer é machucar os seus pais. A última coisa que ela quer é fazer mal aos seus pais. Ela só quer ser entendida, compreendida, amada, quer limites respeitosos. Os seus filhos não querem tirar do sério. Ele quer te comunicar algo que, de uma forma catastrófica, ele está comunicando. Mas precisa de você para comunicar da maneira mais respeitosa. E esse é o verdadeiro processo de educação. Não punição, não é castigo, não é gritar. É educar, é ensinar para a vida. E esse é um processo que demanda tempo, busca de conhecimento, paciência, joelho no chão, muita humildade e empatia. Empatia. Liliane, quando você tá fala... marcado na agenda, qual? Daqui a 30 dias? Não, eu quero saber, só ela me falar a partir de quando eu tô lá, ó, marcando com ela. A gente conversa, vai ser um prazer estar aí, a gente, Obrigada. Não tinha mais tempo, tá bom? Obrigada. Suas redes sociais, a Suza já falou aqui. Leiliane, não consigo ler. Leiliane Rocha, psicóloga, no Instagram. Isso. Leiliane, tá, gente? Pra vocês não errarem, porque vale a pena seguir demais essa mulher lá. Leiliane Rocha, psicóloga. Um beijo, muito obrigada pela sua participação aqui. Beijo. Tchau, obrigada. Também, até mais. Tudo de Tchau, bom. tchau. Ótima tarde. E assim a gente renovou os nossos corações, né, Paty? Vamos voltar com esse olhar mais bonito aí, entender os nossos filhos, nas coisas deles. Vou deixar você encerrar esse bloco com uma mensagem especial, com esse seu olhar brilhante aí hoje. A mensagem especial é: vamos correr para o intervalo, senão a diretora substituta vai ter um troço lá em cima. Obrigada, gente. Obrigada aí por abrir o coração. Se você tiver alguma sugestão de alguma coisa que vocês queiram que a gente fale, alguém que vocês queiram que a gente traga aqui para essa conversa, a gente está à disposição. Já sabe o nosso WhatsApp, que eu não sei qual tem muitos números ali. Nossa, pior que agora eu esqueci de... Ah, tá aqui, ó. Tá passando aí o nosso WhatsApp, 1298244 0249. É isso aí. Ou então você aponta a câmera do seu celular para este QR Code e fale lá com a nossa produção. O Entre Família, vou despedir aqui da Patrícia, deixar um beijo no coração dela. E você, continua aí que a gente volta para o nosso tema sobre casamento após a aposentadoria. O Entre Família... Não, né? Aposentadoria. Tem gente que aposenta novo, né? O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta. O nosso tema aí, né? O casamento depois da aposentadoria. A gente vem do Canal da Mãe toda sexta-feira aqui, hoje a cada 15 dias, Suzane? A cada 15 dias? A cada 15 dias. A cada 15 dias. O tema estava tão forte que a Suzane falou assim: Cris, ó, você notou que ela falou da régua, entendeu? A questão do carro e tal. Inflamou essa mãe aqui. Patrícia agora também está com o coração batendo forte, você em casa aprendendo com o Canal da Mãe. E outra, coloca essas mulheres na pressão. Manda tema, batata quente para Patrícia e para a Suzane, porque eu quero ver essas mulheres aqui, ó. Aquele jogo de cintura, e aqui tem, tá? Então manda pra gente está aqui para te ajudar. Falando em te ajudar, voltamos para o nosso tema, casamento, aposentadoria. A gente já teve vários programas falando da terceira idade, a questão também agora da longevidade, graças a Deus que você está tendo essa idade. Mas algumas dicas. A gente tem a Selene aqui, nossa psicóloga, terapeuta de casais. A gente já trocou uma ideia, ele tem uma experiência legal, né? Já colocou alguns pontos pra gente, mas agora a gente gostou aqui e queria pontuar para fazer aquele trabalho pedagógico para você que está em casa. Então, algumas dicas especiais aí para fortalecer o seu casamento. E outra, enchendo de coraçãozinho, né? E aí, como é que tá o love? 30 anos de casamento, 38, 20?
Bora lá, vamos fortalecer. Em cada coração, uma dica e a gente já começa abrindo o coração aqui, o primeiro coração nessa tarde. Vamos focar agora aqui, vamos lá. Diga como se sente. Aí eu vou falar uma coisa para você, Selene. Estou há 40 anos, eu não... E a gente, tem gente que ainda não aprendeu a falar, veio de uma época onde não se falava as coisas, que tudo era meio que no olhar. Aí você trouxe ali naquele segundo bloco falando, olha, um casamento que não tem diálogo. A gente fala dessa ponte aqui em quase todas as pautas, né? Então, como que eu vou entender o outro e falar o que eu sinto se eu não criei uma ponte de diálogo? E falar o que sente é bem diferente do que reclamar, né, Selene? Exatamente. É importante a gente pensar que a comunicação ela é um meio eficaz da gente fazer as coisas acontecerem. E no casamento não é diferente. Aliás, é muito primordial, é principal. Quando a gente fala como a gente se sente, como a gente está vendo determinada situação, é algo que a gente está esclarecendo. E aí cabe ao outro escutar. É até alguma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Correlacionada com outros corações. Exatamente. Escutar, conversar, a gente mostrar e se manifestar sobre aquilo que não está bom para a gente é muito legal, é muito importante porque traz uma ideia do que o outro precisa melhorar, do que o outro precisa moldar para fazer diferente para que a gente fique satisfeito, né? Ninguém tem bola de cristal. Eu não tenho ali, né, algo que faz uma conexão direta, apesar de algumas familiaridades acontecerem, e eu saber de fato o que o outro está pensando. Então, nada melhor do que eu dizer. E aí também tem a questão do poder da palavra, né? Eu não vou dizer de qualquer jeito, como você falou, reclamando. Eu preciso dizer de uma maneira que o outro entenda. Olha, não está legal para mim, eu não me sinto confortável, puxa, a gente podia ter feito melhor. Isso tudo faz uma grande diferença. Um exemplo. Fizemos um trato lá, os acordos, lava a louça. Você falou com ele 300 vezes, ele tem 2 orelhas, grandes até, né? Parece um bolo frito, igual a minha. Aí você diga assim, meu Deus do céu, o cachorro não me obedece, agora eu fiz um trato com ele, essa louça está aqui. Mas calma, se você é explosivo assim, levando pólvora, é que acontece o seguinte, fulano, poxa, a gente combinou, o que aconteceu para você não fazer isso? Quando eu cheguei aqui na cozinha e vi que a gente tinha tratado, você não tem noção quanto me senti mal. Exato. Parece que você não me respeita, parece que o que a gente combinou não deu certo, então eu me senti mal diante disso. Será que eu estou errado? Estou errada? Então, nossa, eu sei que não é fácil. É porque a gente está colocando agora uma questão de utópico, né? Ah, vão vender um mundo que não existe. Não. Por isso que tem terapeutas, tem psicólogos, para você conseguir chegar, porque se você pensar só na louça, você pega um prato sujo e gruda na cabeça do outro. Agora, existe um casamento aí em jogo, existem os filhos que estão vendo. Então, você tem que se condicionar. No início não é fácil, né, Selene? Nem um pouco fácil. Mas é interessante a gente pensar, né? Aonde a gente vai, a gente exercita a nossa educação, a nossa paciência, o nosso cuidado, o nosso respeito. E por que não exercitar isso com a pessoa que a gente escolheu para ter uma sintonia para a vida toda? Que isso, já estou leve. Já estou mais leve. Vou abrir outro coração para a Selene aqui. O tempo corre e nosso coração se abre para a informação. Ouça com atenção. E outra, Selene, vou dizer uma coisa para você. Nessa situação da louça, tá? Perguntas, às vezes, elas evitam algumas palavras que não voltam mais. Por que aconteceu aqui que não... O que aconteceu que não... A louça não está lavada? Então, eu cheguei aqui e não entendi. Porque você está querendo que ele conte antes que você o julgue. E o ouvir, para quem é comunicativo, às vezes, quem fala demais é difícil. Esse exercício tem que vir, novamente, com aquela respirada e o propósito por que você está casado, né, Celina? O casamento ele é um exercício do indivíduo, para que a pessoa cresça junto com o outro, né? É uma troca. E tudo isso faz diferença na questão do ouvir. Quem fala muito, às vezes, ouve menos. Só que, se eu tenho um problema em ouvir, o outro também vai me ajudar a aprender a ouvir. Se eu tenho problema de falar, o outro precisa me ajudar a falar. Então, é exatamente essa conexão, né, do primeiro coração com esse segundo. Eu vou aprender a usar as melhores palavras, eu vou aprender a organizar aquilo que eu sinto para eu dizer para o outro que não foi legal, né, ou até mesmo aquilo que é bom. Né? Também eu preciso fazer um balanço sobre o que é bom e sobre o que é ruim. E, ao mesmo tempo, eu tenho que estar com o ouvido treinado para pegar a informação e saber, de fato, o que a gente pode trazer de diferente nessa questão
a louça, por exemplo, né? Então, eu falo como eu me sinto em relação ao outro, por não ter lavado a louça, mas eu também escuto a resposta do outro, né? Porque senão não adianta eu falar como eu me senti e eu viro as costas e pronto, falei, e o outro fala, mas espera aí, eu preciso me defender, como é que acontece? Bom demais, tá aí, gente, né? A louça desse final de semana já vai ter jeito, vai ser uma terapia ali, ó, entre o detergente da vida. É o detergente que tem que limpar as crenças limitantes. Vamos abrir o coração, bora lá. É trabalho, casamento é isso aí. Tá de brincadeira? Olha o coraçãozinho, calma, vai para cá, vai abrir, abriu as portas da esperança. Respeite o espaço do outro. Eita, mas que espaço do outro? Essa casa é minha? Quem manda nessa cozinha sou eu? O carro é meu? E aquela questão toda de viver juntos, uma só carne, onde é que está esse negócio? Só que, onde é que está a individualidade também, de eu viver o Cris dentro desse relacionamento? Porque se eu não viver eu mesmo, como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Até nem me conheço porque eu não tenho espaço para ser quem eu sou. Como é que funciona isso? Nós precisamos também saber quem somos dentro da relação. Saber quem você é dentro de um relacionamento faz toda a diferença sobre o comportamento do outro. Por quê? É importante que você diga para o outro, esclareça onde que é o limite para que as coisas aconteçam, mas que também você reconhece que ele é parte de você, né? É legal a gente poder sair junto para conversar, para fazer o nosso momento, aquela coisa toda, só que é também legal eu também ter um tempo com os amigos. E tá tudo bem. Aí a gente exercita o quê? A confiança, a parceria, a liberdade dentro da relação, e tudo isso precisa ser construído ao longo dos tempos, ao longo da relação, e dentro da comunicação e da escuta, a gente vai linkando aí todo esse comportamento para chegar num objetivo comum. Achei legal o Jair com a Neuza, né? Ele falando assim, a gente conversa e decide, né? Então, cada um vai dizendo aquilo que sente, como que as coisas acontecem, vão colocando na balança, um abre mão um pouquinho, outro abre mão outro pouquinho, cada um respeita a individualidade do outro e os dois decidem juntos qual é o caminho que vão seguir. Bora lá, gente. Eu falo como eu me sinto, eu ouço, depois a gente começa a desenhar os contratos, até onde vai aqui e tal. E se tem 40 anos de casamento, esses contratos foram revistos várias vezes porque você não é a mesma pessoa. Aí você, automaticamente conversando, você já sabe o que o outro quer, começa a reforçar. Eu já sei o que é importante, porque eu resolvi ouvir, comecei a falar, coloquei limites, eu me achei, eu sei quem eu sou, mas agora eu acabei sabendo quem é que está comigo. E aí eu me importo, mas eu tenho que mostrar, né? A manifestação da atenção, ela é extremamente necessária porque, afinal de contas, ninguém está junto por acaso. Ninguém está junto, te achei, achei fofinho, então eu vou levar para casa. Não é assim, né? Não é, não. Não é. A gente vai chegar, encontrar, mexeu, né? Teve uma conexão ali, eu costumo dizer que é a sintonia. Né? E eu levo mesmo para aquele rádio antigo, que a gente ficava ali, leva tempo para a gente encontrar a nossa cara metade. E é quando a gente acha aquela pessoa que faz sintonia com a gente, puxa, a gente encontrou o melhor de todos os tesouros. E por que não a gente conhecer essa pessoa ao ponto de ela ser parte integral da nossa vida e a gente se importar com ela e fazer essa troca mútua o tempo todo? Né? E quando eu digo o tempo todo, não é porque você vai viver em função do outro, porque a gente não conseguiria também. Mas assim, de fato, a gente entender, a esposa chegou cansada em casa, puxa, eu queria tanto uma janta, mas eu também trabalhei, eu também estou cansada, então vamos fazer junto? Né? Eu entendo que você está cansada, então acho que a gente consegue aí chegar nesse meio termo. Me ajuda a fazer essa jantinha? Vai lá e faz junto. Né? O marido quer ir no futebol? Poxa, faz tanto tempo, ele tem me ajudado com as crianças, está indo tão bem. Vai lá, marido, vai lá assistir seu jogo. Né? Vai lá com seus amigos, fique em paz. É essa troca, eu me importo com o que você sente, com aquilo que você gosta. Eu também gosto quando você faz isso comigo e a gente inverte essas coisas. Então, é olhar e entender qual é o lugar que cada um está ocupando na sua vida e qual relação que se constrói até que vocês cheguem num objetivo único. Até que as coisas caminhem sem que tenha peso, para que elas sejam mais leves, que elas sejam mais tranquilas. O caminho tem que ser leve, vamos lá, a hora que apertar, aí sim. Agora, eu vou querer deixar mais pesado o negócio? Não, porque eu me importo, quem se importa, quem ama,
É isso aí, essa flexibilidade. Vamos abrir o nosso último coração. Dica aqui. Sirene, você pode abrir, é só tirar o ímã na frente, pronto, e abrir as portinhas do coração, que ele vai revelar mais um ponto aqui para a gente agregar. Peça ajuda sem medo, porque eu acho que medo e temor são coisas diferentes, né? Mas nós vamos trabalhar até essa linha vertical, né, de Deus, assim, porque a linha do respeito e tal, como é que eu vou ter medo de alguém que, só se eu não conhecer o outro, porque eu não converso, eu tenho uma vida dupla, como é que funciona essa questão? Por que tem muita gente que tem esse medo, mesmo estando com a pessoa mais íntima, que é o seu cônjuge? Como é que funciona? Então, tem a questão da imposição, né? E tem a coisa da história de cada um. Então, pessoas que crescem em lares mais impositivos, mais ali de submissão, têm uma tendência maior a ter medo quando o cônjuge ocupa esse lugar de poder, né? Então, qualquer coisa pode ser algo que faz com que a pessoa recue e fale, não, peraí, puxa, né? Aí tem a questão do medo, aí a gente vai entrar em outras questões, então não vou levantar tudo isso, mas assim, tem o medo do que o outro pode fazer, tem o medo de se você vai perder, o que você vai fazer se você perder, e tem aquela coisa de, assim, ai, puxa, mas e agora? O que eu faço com esse medo? Porque eu não sei o que fazer com essa situação e agora o outro vai chegar e vai acontecer assim, vai fazer assado. E a pessoa, ela vai se retraindo e isso não é necessário, né? Porque a gente volta na questão da parceria, da comunicação, do respeito e de toda aquela listinha de regras que a gente pode usar para estabelecer essa convivência. Aí o medo acaba sendo aquele fardo, né? Então Sim. Tem que ser leve. Gostou das dicas aí? Você de casa, como é que tá? Tá gostando? Vamos fazer o seguinte, falando em você de casa, você deve estar mandando participação. Suzane, eu quero saber se o povo de casa quer fazer pergunta aqui para a nossa especialista. Bora lá? Bora! Joga aqui na tela, produção, quem tá chegando aí de casa. Boa tarde, vai especial para Inácia. Que bom ter você com a gente. Ela diz o seguinte: eu tive que me aposentar por invalidez, mas não sei muito ficar quieta. Aprendi a fazer tapetes, faço pão, bolo, assisto Entre Família. Uhul! Meu esposo continua trabalhando e faltam 5 anos para aposentar. Aí pensamos em ir para a roça. Suzane, eu moro em Goiânia. Ah, que delícia! Meu Deus, ai, Goiânia é demais. E olha, morar na roça em Goiás é tudo de bom, né não, Inácia? Ô, terrinha boa! Eu achei sensacional o seu plano, viu? É uma coisa que eu super faria, inclusive. Faria não, Cris? Morar na roça com a Olha, Silvia, é bom cuidar dos demais. bichos. Teria que mudar toda a dinâmica, mas faria sim um lugar, né? Respirar e tal. Então, eu creio que ela já está bolando e se preparando, vendo esses 5 anos à frente, que eu acho que é o primeiro passo que você tem que fazer. Se enxergar já, porque se ela deixar para o último ano, as coisas não vão sair, né? Ela pode visitar uma fazenda, ver se o marido ainda vai querer pegar uma enxada para dar uma transpirada, ver que tipo de distância vai ser de um hospital, quais são os vizinhos, qual o tamanho de uma propriedade, vão vender para poder comprar, vão locar, todas essas perguntas. Eu tenho uma renda, eu tenho um telefone próximo, será que hoje aqui a luz, como é que é a noite, como é que eu estou psicologicamente? Não, é ainda mais Tudo ela que isso. mora na capital, né? Então eu imagino que vai ser sensacional, assim, ter esse cantinho na roça. Inácia, tomara que dê tudo certo, que seja incrível para vocês, tá? Tá chegando mais gente aqui no Entre Família. Quem tá chegando é a Shirley, de Boa Vista. É Boa Vista, gente? Boa Vista, Boa sim. Vista. Ó, Shirley tá dizendo o quê, Cris? Muito bom programa Entre Família. Obrigado, Shirley. Assisto todos os dias. Bom, eu e meu esposo estamos aposentados há 10 anos. Eu estou com 60 e ele com 63. Estamos vivendo os melhores momentos de nossas vidas. Aposentaram cedo, Cris. Verdade. Vamos ver se a gente chega lá. Pois temos cumplicidade, olha aí a palavra, companheirismo e muito amor. Esperamos viver por muitos anos juntos com a graça de Deus. E aí já assinou com uma espiritualidade, né? Essa verticalidade que É o que a nem Silene todo mundo falou, tem, né? né? Companheirismo, cumplicidade. Muito legal, que bonitinho vocês, hein? Aposentaram cedo, hein? Tá É aproveitando bastante. interessante que quando a gente entra em algo parecido com o da Shirley, essa questão da cumplicidade, de estarem juntos com muito amor, essa parceria toda também contribui para a manutenção da saúde mental na terceira idade.
Porque um ajuda o outro a se equilibrar e aí as consequências de estar mais velho, do estado físico e tudo mais, elas vão sendo mais tardias. Olha! Gente, saúde emocional é tudo. Gente, é tudo, não tem jeito. Vamos colocar mais uma participação, adorei isso que a Selene disse. Intervalo? Tá bom, a gente vai pro intervalo e na volta coloca então, porque assim, quem manda mesmo é aqui a direção, viu, gente? Mas continua aí, o Entre Família vai e volta já já. Muito bem, Entre Família de volta aqui na sua telinha. E para você que é o nosso telespectador assíduo, sabe que nesse mês de março estamos com uma super campanha do Anjos da Esperança. Por quê? Porque a gente tem um projeto sensacional, que é o desafio de colocar aí para as famílias 50 mil cópias de um novo estudo bíblico, que está sendo preparado com muito carinho, um estudo bíblico sensacional. E o nosso objetivo é que 50 mil famílias brasileiras sejam abençoadas com este conteúdo sensacional que eu comentei aqui com vocês, né? Ainda não vamos falar sobre o curso bíblico, mas é o seguinte, está chegando aí, é coisa boa, eu posso garantir para você. E como que entra a sua participação? A sua participação, ela vem pelo Anjos da Esperança de uma maneira extra. Eu imagino que você já seja Anjo da Esperança e deve estar se perguntando como que você pode participar dessa campanha em específico. Bom, é o seguinte, o jeito mais rápido e mais fácil é pelo Pix, que eu vou passar aqui para você, tá? anjos@novotempo.com. Então, você coloca lá no seu Internet Banking, para quem já tem no celular, a doação que você quer fazer, essa doação extra, específica para essa campanha, aí você coloca lá, sei lá, R$20. E aí você seleciona aquela opção de e-mail e o nosso Pix, então, é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Se você preferir, você pode entrar em contato com a nossa equipe aqui da TV Novo Tempo pelo nosso WhatsApp. Aí você fala, olha, eu ouvi a Suzane falando Entre Família sobre uma campanha extra no mês de março, eu quero participar. E aí eles vão te dar as orientações devidas. Então, o nosso WhatsApp para essa campanha específica é o DDD 12 98176 6630. Eu vou falar aqui para você de novo para dar tempo de anotar. Então, o nosso DDD é o 12 98176 6630, tá bom? E o Cris estava me explicando uma coisa muito interessante. Para você que já é Anjo da Esperança, o boleto já tá com você, porque não vai dar tempo da gente emitir um boleto e chegar para você ainda em março. Então você acrescenta o valor adicional, à mão mesmo. Pega a caneta, adiciona o valor do seu coração e aí quando você for pagar isso num caixa aí da sua cidade, a moça lá já vai ver que tem um valor adicional e vai incluir esse valor adicional ao seu boleto como Anjos da Esperança. Você que está me ouvindo não é anjo, mas quer participar dessa campanha porque achou interessante ajudar essas 50 mil famílias, então é só você mandar um Pix, pronto, tá resolvido. E você é muito bem-vindo a estar com a gente nessa campanha super especial aqui do Anjos da Esperança nesse mês de março, tá bom? Cris, jogo a bola aí para você. Bora nós! Senta aqui com a gente que o povo de casa já está pertinho, viu, Suzane? Agora a nossa especialista está sentadinha com você aí no sofá. Você mandou? Na tela. Vamos lá. Chegando aqui, como falava meu avô, o Povaredo está chegando. Marlenice Santos. E aí, Marlenice? Quando meu marido se aposentou, foi um caos. Estava acostumado a mandar, começou a me dar a ordem e eu reagi de pronto. Olha aí, né? Você acha que a casa é justamente o regimento da sua empresa. Mas ela trouxe uma perspectiva boa. Essa participação, assim... Genuína, verdadeira. Né? É verdadeira. A dor de muita gente, da nossa telespectadora. Mas você está acostumado com imagina, eu tenho uma rotina que envolve dirigir uma empresa, liderar a gente. Né? A Silvia mesmo falou... Olha, vicia isso, né? Eu não gostaria de trabalhar com Cris, né? Então, cada um tem um jeitinho diferente. Chega em casa, quer mandar. E aí, Selene? Tem que até desmontar isso na cabeça da pessoa. Ou até mesmo aquele que não gerenciava ninguém, né? Mas é o perfil da pessoa, ele gosta de estar ali à frente, ele gosta de estar ali. E aí fica difícil porque o costume da casa é né? Daí chega alguém que já mora ali, aliás, mas assim, sai de um canto, vai para esse lugar para poder botar ordem, né? Precisa ter paciência, precisa ter ritmo, precisa conversar bastante, precisa entender que o lugar que ele está ocupando ali é diferente de um lugar do ambiente profissional, né? E quando o caso é o contrário, é importante insistir naquilo que é o certo, né? Como vocês definem o que é o certo? Olhando o ambiente da casa e tentando entender
qual é o jeito que cada um precisa para estar ali, para manter a relação e as coisas funcionando, né? Normalmente, a mulher precisa tomar conta da casa. Ela precisa lavar, passar, cozinhar. E isso é culturalmente já instituído, né? E o homem seria de trazer a comida, a questão financeira e tudo mais. Hoje a gente tem um diferencial onde as mulheres também trabalham, os homens também atuam dentro de casa. Então, qual é o combinado, né? De que maneira a gente pode organizar para que ninguém se sinta coagido ou atrapalhado ao ponto de entrar num conflito? Boa! Tem mais gente chegando por aí. Quem tá vindo agora é a Maria Isabel de Campinas. Olha só, Maria Isabel, pertinho aqui da gente. Região muito boa essa que você mora, a propósito. A aposentadoria foi coisa que nunca estive preparada. Fui apaixonada por minha profissão. Tenho 37 anos de casada. Eu sempre falei muito trabalhando com o público. Já meu marido é calado, então passou 8 anos eu trabalhando para não ficar em casa e ele cuidando de mim, fazendo comida, levando eu para o trabalho. Agora resolvi aposentar. Estamos adaptando, não é fácil. Nem para mim e nem para ele. Vamos continuar juntos até a volta de Jesus. Amém, Maria Isabel. Esse é o espírito. Quem disse que ia ser fácil, né, Cris? Não, fácil não é. Mas Deus está com a gente sempre. O caminho sempre em todas estreito, já fala, né? Situações. Mas é o caminho, mas é o caminho. Eu achei legal aqui, mais uma vez, e salientar o que a Suzane falou, trouxe uma dor real. Ela falou, não é fácil, a gente é diferente, eu preferia ainda continuar, só que chegou uma hora que não dá mais mesmo. Só que, olha só, ele teve todo um valor de, olha, ele cuida de mim, ele faz as coisas. Então, assim, trocou os papéis, não tinha um machismo estrutural. Não, é fase. Para a gente viver a vida bem. Eles combinaram. Combinaram. E tá tudo bem para todo mundo. E é legal também lembrar que ela fala, né? Eu não estive preparada para aposentadoria, né? Porque envolve muitos aspectos. É a questão do envelhecer, é a questão da utilidade, é a questão reconhecer que os filhos foram embora e cada um tem a sua vida. E de que maneira você vai contribuir? Né? Aí ela é uma pessoa ativa, ele é uma pessoa mais pacata e juntos eles conseguiram alinhar tudo isso e resolver de uma maneira mais importante, de uma maneira mais sintonizada. E a Maria Isabel, como ela disse, né? Você disse aí, Maria Isabel, que é super comunicativa. Não sei se você já tem algum trabalho nas redes sociais, agora é a hora. Quem sabe aí ingressar nesse mundo da internet, das redes sociais, utilizar o seu conhecimento, continuar falando com o público é uma coisa que você ama, que você super gosta. E aí você vai se sentir ativa, né? Eu imagino que se você parar um pouquinho, você vai descobrir aí um caminho bem bom para você continuar ainda bastante ativa, tá? Eu torço muito por isso. Vamos colocar a nossa última participação aqui nessa tarde de sexta-feira, encerrando a semana com chave de ouro. Ela, Deci Jaloto, do Rio de Janeiro. Ô, carioca, gente boa. Ela diz, eu e meu esposo somos casados há 60 anos, Cristiano. 6 décadas. Dividimos as tarefas, temos muito companheirismo, olha, e eu imagino, porque 60 anos, né? Não são 60 dias. Não, são 60 dias. Eu imagino eles andando pela rua de mão dada, um levando o outro para passear, andando num parque, olha que gostoso. E isso não quer dizer que eles não tiveram ideias diferentes, não passaram por problemas, não tiveram crises. Mas amor é uma escolha, né? E dentro dessa escolha você tem que fazer muitas outras. Rápido, uma canção sobre amor. Canta. Canção sobre amor? Ih, perdeu. Já foi. Eu sei, mas eu não sei cantar, nem vou usar. Então, com essa fala da nossa participante aqui, tão bonitinha, casada há 60 anos, um beijo super no coração de vocês, continuem juntinhos aí. Nós vamos agradecer a participação da Selene, a nossa especialista de hoje, que esteve com a gente, terapeuta de casal. Muito obrigada, foi muito incrível o programa. Obrigada. Só tenho a agradecer porque realmente é um assunto que hoje, se a gente for parar para pensar, não é só para a terceira idade, né? O casamento, ele é algo que está sendo... construído, né? Reconstruído e está sendo bastante difícil lidar nos tempos atuais, onde as pessoas têm o pensamento, vou casar, separa, né? Se não der certo, não aguento mais, não quero abrir mão de mim, não quero... Não sou eu, não é só o outro, somos nós, né? E é importante que a gente saiba que não tem que ter egoísmo, tem que ter parceria, tem que abrir mão, a gente entender que a gente está vivendo pelo outro sem perder a nossa individualidade e cuidar do outro é um processo de troca, né? Quanto a gente mais se preocupa com o outro, mais essa coisa a gente vai aliviando entre
os dias e todos os dias tomar a decisão de estar ao lado de quem a gente escolheu. Olha só, você escolheu. E se você escolheu, não é possível que você tenha escolhido tão mal assim, né? Tá aí, gente. Gostou desse conselho? Quer mais? Dá um pulinho nesse Instagram aqui, ó. Vai lá, pede uma caixa de perguntas para a Selene. Diz, olha, eu quero participar. Segue, envolve esse ministério especial que ela tem nas redes sociais, tá bom? Agora é o seguinte, Suzane, eu vou te dar um presente para você presentear o nosso telespectador. Porque esse programa aqui não pode acabar só que ele tem que ser uma extensão de conhecimento. Então, você tem como mostrar o que você está segurando na sua mão, menina, que é de graça, que o pessoal não paga nada e tem 15 temas para ajudar, inclusive, no casamento, no relacionamento, criação de filhos. Falei, pronto. Larguei essa batata quente na sua mão. Você já falou tudo, Cris. Eu só resta me apresentar esse presente que você me deu para presentear, que é a revista Entre Família. Acho tão legal, ó. Leva o nome do nosso programa. Acho fofo. Muito bom mesmo. Como o Cris disse, esse material ele foi preparado com muito carinho para você de casa. Eu sei que você está sempre acompanhando aqui, aprendendo, absorvendo os nossos conteúdos. Eu acho isso fantástico. Mas esse é um material para você ter aí. É aquele material que você vai usar para sua reflexão, para sua leitura, fazer as anotações, construir metas. Então, todos esses assuntos que geralmente a gente aborda aqui no Entre Família, tá tudo preparado aqui nessa revista em forma de um curso, para melhorar ainda mais a sua vida. E vamos despedir aqui na câmera 3, eu e o Cris. Desejar a você um ótimo final de semana. Eu desejo a você, Cris, um final de semana espetacular. Junto. E que Deus nos abençoe para que Amém. Segunda-feira estejamos juntos again. Segura a onda. E com você de casa Ninguém também. larga a mão de ninguém. Segunda-feira a gente vai falar de um assunto importante, síndrome de Down Na fase adulta. Baita programa, hein? Vai ser legal. Programa. A gente espera 2h30 da tarde, tá? Beijo. Sempre Feliz sábado. ao vivo. Tchau, tchau. Beijo!